aqui ao lado do Dr. Pedro Cárdenas Marim Júnior. Ele é cirurgião plástico, consultor aqui do Corpo Informa e vai falar hoje sobre cirurgias de mama. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Obrigada pela sua presença, pelo seu retorno. A vocês também o convite. Doutor, quais são os procedimentos mais procurados no caso da cirurgia de mama? Bom, a cirurgia de mama são 3 cirurgias principais, que é a prótese de mama, né? A pitose, que é quando a mama cai, que ela é por causa de amamentar, pelo tempo, ou a redução mamária, que é para diminuir o tamanho da mama. Sem dúvida, o que mais é procurado hoje em dia é a prótese de mama. Ou seja, a pessoa quer aumentar. As pessoas querem aumentar, coisa que na década de 80 era diminuir. Olha Mudou só. totalmente a intenção. Doutor, mas hoje em dia também eu acredito que seja difícil chegar num acordo, ou se é que exista um acordo. O paciente chega lá com uma revista, quero que meu seio fique igual a este, mas de repente não comporta com o tamanho dela, com tórax, enfim. Como é que, até onde o cirurgião pode indicar, orientar o paciente? Então, o cirurgião plástico é exatamente isso, né? A consulta ela é feita exatamente para orientar o paciente. Então, o paciente chega com a ideia do que ela precisa, ou do que ela gostaria que fosse, a gente orienta a paciente para que ela possa chegar ao resultado dela, sem que seja prejudicial a ela ou que fique desproporcional, que ela depois fique descontente. Porque geralmente o paciente não tem muita noção do tamanho da prótese a ser utilizada. Há rejeição com a prótese? Pode haver sim a rejeição, é muito rara, é chamada contratura capsular. Normalmente o paciente pode ter esse tipo de rejeição e ela não precisar ser retirada da prótese. Na maioria dos casos acontece isso, com uma massagem ou com uma drenagem linfática e alguns outros tratamentos estéticos resolve essa rejeição. São muito raros os casos que realmente precise retirar a prótese, porque a qualidade da prótese hoje em dia é muito alta e a prótese mais utilizada hoje em dia se chama prótese texturizada, que é o que há de melhor para esse tipo de problema. Doutor, e quanto ao vazamento? O vazamento não ocorre mais hoje em dia, o que ocorre é a ruptura. A prótese pode se romper por um traumatismo que seja muito forte, um acidente de carro ou qualquer outro tipo de traumatismo no tórax que acabe rompendo a cápsula. Mas o que tranquiliza hoje em dia é exatamente que no interior da prótese não tem mais o silicone líquido, ele é um gel parecendo um chiclete, como se fosse um chiclete, ele não derrama, ele fica ali no lugar onde a prótese está. É preciso ficar trocando periodicamente as próteses? A prótese é recomendada que seja revisada ou trocada a cada 7 a 10 anos. Mas isso não significa que a prótese da paciente esteja vencida. Ela não está vencida. Vamos supor que a paciente esteja com muito trabalho e ela completou 10 anos que tem a prótese e ela não pode trocar naquele momento por problemas de trabalho, problemas familiares. Ela não precisa se preocupar achando que a prótese vai produzir um mal a ela. Ela só tem que fazer um controle para ver se a prótese está íntegra, se não se rompeu e se está tudo normal com a mama dela. E quanto à sensibilidade? Tem mulheres que têm receio porque vai amamentar, mas será que eu vou conseguir amamentar? Vou perder a sensibilidade? Chega a alterar, doutor? Normalmente não. Normalmente com 4 a 6 meses a sensibilidade total já se recuperou e também a amamentação não existe nenhuma alteração. A paciente pode dar de mamar normalmente como se ela não tivesse prótese. É como a função da mama dela vai ser igual à função que ela tinha antes de colocar a prótese, só a forma que vai mudar. E a cicatriz, doutor? Fica a cicatriz? Fica feio? É grande? A cicatriz é pequena, normalmente a cicatriz ela tem um tamanho de 4,5 centímetros, em média. Ela pode estar localizada tanto no sulco inframamário, que é ali embaixo da mama, pode estar na areola, né, e pode estar na axila. Normalmente, todas as cicatrizes de prótese de mama são muito discretas. Elas vão ficar cicatriz? Ficam cicatrizes, porque nenhuma cirurgia faz as cicatrizes desaparecer. Mas elas ficam bastante discretas. É um resultado bastante satisfatório. Os pacientes ficam muito contentes. Então, o resultado é satisfatório? O pós também é fácil, doutor? O pós-operatório, vamos dizer assim, dentro das cirurgias plásticas, é a cirurgia, digamos, mais grata, né? Realmente o paciente consegue estar na sociedade, frequentar uma festa 3, 4 dias depois. E o pós-operatório, vamos dizer que dentro da cirurgia plástica é o que mais tranquilo e o paciente se recupera com maior facilidade. Obrigada pela participação, pelas dicas e orientações aqui no programa. Obrigado, você. É isso aí, a dica de hoje para você aqui no Corpo Informa.
Dr. Pedro Cárdenas Marim Júnior, consultor do Corpo Informa, cirurgião plástico, vai falar sobre lipoaspiração. Tudo bom, doutor? Tudo. Toda parte do corpo pode ser lipoaspirada? Olha, toda a parte do corpo pode ser lipoaspirada, contanto que nessa região tem um excesso de gordura. Ou seja, para fazer uma lipoaspiração tem que ter uma quantidade de gordura, um acúmulo de gordura naquele lugar que seja indicada a lipoaspiração. Tá? Então, às vezes até o paciente tem um acúmulo de gordura numa região anormal, onde normalmente não se vê. Aquela região pode ser lipoaspirada. Em geral, onde as pessoas acabam retirando? Mais cintura, barriga, né? Culote, coxa, né? Papada. Também, né? Essa região do pescoço, papada. São as regiões principais a ser lipoaspiradas. Tem uma quantidade que pode ser retirada ou não? Existe, e quer dizer, existe uma recomendação, né? Não é recomendável ser retirado mais que 5 a 7% do peso corporal do paciente. Não é recomendável? Não é recomendável. Por quê? Porque a partir dessa quantidade, que é uma média mais ou menos para o brasileiro, para o peso e altura do brasileiro, mais ou menos de 4 litros de gordura, porque com o aumento dessa quantidade de gordura, o paciente pode ter perdas de proteína, de sangue e de eletrólitos muito altas, o que pode vir a ser necessário transfusões sanguíneas, o que já aumenta, né, o risco da cirurgia. Entendi. Doutor, uma vez retirado, ela volta ou nunca mais? Você já está definitivamente resolvido o problema? Não, a gordura, ela nunca volta, porque o que foi retirado, ele foi retirado mecanicamente. O que pode acontecer é o seguinte, a paciente fica com uma camada de gordura residual, não é? E normalmente se ela engordar demais, se ela não se cuidar, ela pode aumentar aquela camada que ficou residual. Agora, normalmente a forma do corpo dela, ela não perde. Às vezes ela engorda, mas continua com a cintura. Às vezes a paciente não tinha cintura. E acabou ficando cinturada. Agora, por exemplo, se ela tinha um culote, tirou aquela gordura localizada, ela vai engordar o quadril por igual, não vai engordar com aquela bola, com aquele culote. Entendi. Aquela forma que foi modificada... Não se altera. Não se altera. O que vai alterar é o volume da gordura. Quer dizer, as células residuais, elas aumentam de tamanho, elas não se multiplicam mais. É uma cirurgia segura? É uma cirurgia segura como qualquer outra cirurgia plástica, certo? Contanto que o paciente, né, tenha feito todos os exames necessários, porque os exames vão mensurar e vão minimizar os riscos, porque você vai poder medir se o paciente, como ele está clinicamente. E 2, que a cirurgia seja realizada por um profissional especializado. Isso é importante. Que é o que vai dar o risco mínimo de toda cirurgia. Não existe cirurgia sem risco, isso não tem como existir, né? Mas o risco mínimo, ela tem o risco de qualquer outra cirurgia plástica do tamanho dela. E o pós-operatório, é dolorido? A lipo é uma cirurgia que ela tem localizações que são doloridas e localizações que não são. Então, a gente não pode generalizar a lipo é dolorida. Por exemplo, normalmente um paciente que faz uma lipo no culote não é uma região de dor. O paciente não refere dor. Agora, a lipo nas costas já é uma lipo que dói. Quer dizer, o paciente sente dor, né? E a gente já dá medicamentos para dor, porque a gente já sabe exatamente regiões mais sensibilizadas que têm uma inervação maior, né? A barriga, por exemplo, não é uma região que o paciente reclama muito de dor. Mas já as costas é uma região de dor. E quanto aos resultados, doutor? Os resultados são sempre proporcionais ao caso, né? Por exemplo, uma paciente que ela tem pouca gordura, tem uma pele bonita, elástica, uma pele, né, que não tem muitas estrias, que é bastante elástica, e ela não tem uma quantidade de gordura, ela não é uma paciente gorda, é uma paciente que ela está com gorduras localizadas, essa paciente vai ter um resultado muito melhor do que uma paciente gorda, que tem a pele já bastante, que ela já tem mais idade, a pele já é menos elástica. Varia muito do quadro, então, né? Cada caso tem a sua dimensão de resultado. Então, o importante é que você enfoque ao paciente que tipo de resultado ele poderá ter com a cirurgia dela, no caso dela. Você chega a pacientes que você diz, não, o seu resultado é um resultado que tem uma grande chance de ser, por exemplo, de você ter uma sobra de pele, de você ter uma flacidez maior ali, outra aqui. Não, o caso dela tem pouca gordura, uma pele elástica, é um resultado que
é um bom resultado, né? Doutor, obrigada pela sua participação, Muito pela sua obrigado, presença. É isso aí, a dica para você aqui diretamente do Corpo Informa.